Olá, vamos começar um estudo aí sobre a origem do livro de Gênesis e, e nós vamos começar pelo livro de Gênesis, também chamado de Bereshit. Em, em princípio, aqui não está falando do início de tudo. Aqui não foi o momento exato em que Deus começou a criar, ok? Em princípio quer dizer no princípio da vida criativa de Deus. Isso pode ter Isso pode ter durado milhares, milhares de anos. Estou tentando compartilhar a tela aqui, ver se eu vou conseguir. Então, consegui. Quando a Bíblia diz em princípio, não está falando aqui que desse é o momento em que Deus iniciou a criação. Em princípio é no início da vida criativa de Deus. E isso pode ter sido os primeiros 100 bilhões de anos, porque o tempo não era contado. Nós não podemos saber quanto tempo atrás tem isso. Mas em princípio, Deus criou o céu e a terra. Ponto. O céu está criado, a terra está criada. Vamos de novo. Verso um, Gênesis capítulo um, verso um. Vou ler como está aqui, ok? No princípio criou, se bem que a tradução melhor é em princípio, é Bereshit. Bereshit seria em princípio, mas na maioria das Bíblias está no princípio, criou Deus os céus e a terra. Observe que Deus criou os céus no plural, ok? E a terra, ponto. Os céus estão criados. E a terra está criada, ok? Em outro momento, em outro tempo, não no momento em que Deus criou, não no mesmo tempo em que Deus criou, no outro tempo, no verso 2, e a terra era sem forma e vazia. Não no momento da criação, já em outro momento. No princípio, Deus criou os céus e a terra, ponto. Pronto, a terra está criada. E no outro tempo, no outro momento, e a terra era sem forma e vazia. E a terra estava sem forma e vazia, né? A tradução melhor seria: e a terra tornou-se sem forma e vazia, ok? E havia trevas na face do abismo. E isso aqui é a prova de que no verso um havia luz, ou seja, Deus não criou a terra nas trevas, Deus criou a terra na luz. Se você quiser anotar isso em algum lugar, eu não tenho espaço aqui, mas talvez você tenha. Então, Deus não criou a terra nas trevas, Deus criou a terra na luz. Ela não foi criada nas trevas. E a prova de que ela foi criada na luz é o verso 2, porque a terra está sem forma e vazia e havia trevas sobre a face da terra. Não pode haver trevas aonde não houve luz primeiro. As trevas são a ausência da luz. As trevas são a retirada da luz. Ou seja, quando a luz se retira e que as trevas prosperam. Ou seja, entre o verso um e 2 de Gênesis, algo aconteceu que fez com que a luz deixasse a terra. Eu não sei se eu me explico bem, não sei se vocês conseguem entender. Deus não criou a terra nas trevas. Deus criou a terra na luz. Exatamente. Num tempo não tinha luz. A prova é que não havia luz no verso, que havia luz no verso um é justamente o verso 2. Veja bem, não pode haver um anjo das trevas, ok? Se antes não houvesse um anjo da luz, ok? Ou seja, quando a luz saiu dele, desse anjo, a luz saiu dele, ele se tornou o anjo das trevas. Observe. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, observe bem. No princípio criou Deus, os céus e a terra. A terra, aí você vai ter que, veja bem, não é o início da vida criativa de Deus. Por quê? Porque Deus criou os céus das águas, ok? Antes de haver céus, havia água. Ó, João,
consegui pegar o texto aqui, João. Antes de haver céus, já havia água. Deus criou o céu. Aliás, foi justamente Pedro, Pedro apóstolo, vai dizer que a terra veio da água. E assim também Tales de Mileto diz que o barriquê da terra veio da água. Então, a terra veio da água. Antes de Deus criar os céus, já havia criado a água. Então, os céus e a terra não foram as primeiras obras da criação, ok? Então, foi no início, né, antes da vida criativa de Deus, ok? Deus já criava, aliás, aqui nesse espaço da terra. Vamos lá. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Se você estiver acompanhando com uma Bíblia aí, vai marcando os textos. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Viu Deus que era boa a luz. Presta atenção, olha só. Presta atenção. Viu Deus que era boa a luz. Será que Deus não conhecia a qualidade da luz? Ou seja, será que Deus não sabia que a luz era boa e ele está conhecendo isso agora? Pela primeira vez agora ele está vendo que a luz é boa? Será que realmente é isso? Olha só o verso 4. Viu Deus que era boa a luz. Como que Deus pode estar agora descobrindo a qualidade da luz? Presta atenção. Se aqui, ó, no Salmo 104, no Salmo 104, Salmo 104. Salmo 104, verso de número 2. Salmo de 104, verso número 2. Salmo 104, verso 2. Ele se cobre de luz como de um vestido, ok? Ou seja, Deus se cobre de luz, Deus se veste de luz como você veste uma roupa. Está conseguindo compreender? Deus se veste de luz como você de roupa. Deus se cobre de luz como um vestido. A Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes. Como que no verso 4, capítulo 1 de Gênesis, Deus então pode estar agora, somente agora, vendo que era boa a luz? Então presta atenção. Não está falando que Deus está descobrindo a qualidade da luz. E descobrindo que a qualidade da luz era boa. Deus está repondo a luz novamente na terra. A luz estava na terra, a luz saiu da terra e a luz volta para a terra. E aí Deus vê que a luz é boa novamente na terra. Ou seja, Gênesis 1, verso 1, havia luz. No verso 2, havia trevas, ou seja, a luz havia se retirado das trevas. E no verso 4, a luz voltou para a terra. Porque no verso 3, Deus disse: haja luz, e houve luz. Então, no verso 3 houve luz, e a luz voltou para a terra. No verso 4, Deus diz que é boa, que a luz que nós tivesse novamente na terra. Essa é a interpretação, pelo menos que eu faço. E fez Deus separação entre a luz e as trevas, ok? E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Fez Deus separação entre as luzes e as trevas. E chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã do dia 1, dia primeiro. É, esse dia 1, palavra 1 em hebraico, dá ideia de dualidade. É um, mas de noite, ou seja, noite, dia e trevas. Então, esses quatro primeiros versículos de Gênesis, eles escondem um mistério muito poderoso, muito poderoso. Por quê? Porque entre o verso 1 e o verso 2 há uma grande lacuna, porque apesar de ser
A mesma terra, narrada no verso 1 e no verso 2, elas estão em estados completamente distintos. Observe. No verso 1, Deus criou o céu e a terra. Ela já está criada. Ela tem luz, ela tem forma. No verso 2, ela está sem forma, ela está vazia e há trevas. E, apesar de ser a mesma terra, ela está completamente destruída. Deus não criou a terra a partir de uma terra vazia. Deus criou a terra do nada, ok? É, ex nihilo, ex nihilo. Ela foi criada do nada. Olha bem, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, se Deus criou a terra a partir dele, de algo vazio, em algum momento Deus fez a terra vazia, sem nada. Deus cria a partir do nada. Ou seja, Deus criou a terra a partir do choque de partículas. E nós chamamos pejorativamente de Big Bang. Então, aí Deus criou a terra. Nós conhecemos tudo isso, né? Essa expansão como universo. E Deus criou também a terra. E a terra não é sem forma e nem vazia. Ela se tornou sem forma e vazia. Aliás, a mesma palavra hebraica que aqui no verso 2 de Gênesis 1 está sendo traduzida por era sem forma e vazia, a mesma palavra hebraica usada quando a mulher de, sai de Sodoma, olha para trás, a mulher de Ló. Ela tornou-se uma estátua de sal. É a mesma palavra hebraica. Então, aí deveria poder estar sem forma e vazia, porque ela não era sem forma e vazia. Então, eu vou pegar um versículo, um texto que vai nos mostrar com clareza isso. Abra sua Bíblia aí comigo em Isaías 35, Isaías 45, Isaías 45, 45, Isaías 45, Isaías 45, verso 18. Olha só como está escrito, 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, Deus que formou a terra. Então ela não foi criada sem forma. O Deus que formou a terra, ela não foi criada sem forma. E a fez, e a confirmou, e ela criou, aliás, e ele estabeleceu, confirmou, não a criou vazia, mas não a criou vazia. Vou repetir, não a criou vazia, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Além de ele não criar vazia, ele deu forma para que ela fosse habitada. Ou seja, ninguém habita o caos, ninguém habita o nada. Então a terra não foi criada sem forma e nem vazia, mas ela foi formada para ser habitada. Eu vou ler de novo o verso 18. Olha só, de Isaías 45. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus. Ninguém entende mais da criação do que Deus que criou os céus e a terra. O Deus que formou a terra, ele, ele é o Deus criador. Presta atenção. Ele é um nenhum engenheiro entende mais de criação da terra do que o próprio Deus. Nenhum cientista entende mais de criação da terra do que o próprio Criador da terra. Quem está falando aqui não é um homem. Quem está falando aqui não é um cientista, não é um filósofo. Quem está falando aqui é o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra. O Deus Criador está falando. Não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. E sem forma, né? Olha só. Quer dizer, fim de papo. Deus é Deus, não há outro. E quando o Deus Criador fala, você não vai discutir com ele, ok? Então, a Terra não foi criada sem forma e vazia. Ela não foi criada sem forma e vazia. Ela se tornou sem forma e vazia, ok? Então, alguma coisa aconteceu, tá, entre o Gênesis, está acontecendo aqui, entre o Gênesis capítulo 1
E o verso 2, que deixou a terra totalmente sem forma e totalmente vazia, se bem que a terra ela continuou sem forma. E porque os espaços vazios dela estão cheios de água, né? E a terra seca está cheia de homens, de animais e tudo que você conhece, né? Bem, mas ela continua meio que reformada aí, né? Para que a gente possa ter ideia do que aconteceu, né? Não sei se você consegue compreender aqui. Ó, e se não tiver, pode me mandar ali alguma coisa aí no Instagram, ou então uma própria mensagem no YouTube. A gente tem que entender que no Gênesis 1 e no Gênesis 2, o que deixou a Terra vazia, o que aconteceu nesse gap, o que aconteceu nesse intervalo, que nós conhecemos como a teoria do intervalo, a teoria do gap, gap intervalo. Então, essa, essa teoria, a gente acredita que entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis, há um gap, há um intervalo, há um gap, é um intervalo. E muitas pessoas acreditam que o que deixou a terra sem forma e vazia foi um fato de Satanás ter caído na terra. Sim, se bem que ele ainda não foi atirado na terra, ele caiu por terra. A teoria da lacuna, né? Exatamente, a teoria da lacuna. Presta atenção. Ele ainda não foi atirado para a terra. Mas vamos ver um pouquinho dessa trajetória, né, de Satanás. Vamos lá? Onde Satanás está agora, nesse exato momento? E um pouquinho dessa trajetória, da queda dele. Talvez a gente leve um pouco mais de tempo para falar dessa trajetória. Então, deixa eu tentar falar aqui de uma forma bem rápida, ok? Vamos lá. Jesus viu ele caindo como um raio do céu, como um relâmpago do céu. Aonde foi que ele caiu? Aonde foi que ele caiu? É, ele disse isso para os discípulos. Ele disse isso. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Vamos lá. Lá. Ah, Jó. Jó. É melhor. Jó no capítulo de número 1. Jó no capítulo de número 1. Versos, olha de novo. Verso 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram e apresentar-se perante o Senhor, quem são esses filhos de Deus? Os anjos, ok? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, ou seja, um dia em que todos os anjos vieram apresentar-se diante do Senhor em uma assembleia, ok? Veio também Satanás entre eles. Isso aqui é muito poderoso, sabe? Coloca isso aqui é muito poderoso. Tem outra tradução que diz assim, ó, certo dia, ou seja,
os filhos de Deus, ou seja, os anjos, vieram apresentar-se perante a ele. E Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. É uma outra tradução. Essa também é bem clara, né? No dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Ok? Então, aqui nesse versículo, do verso 6, Satanás está perante o Senhor. O anjo Lúcifer já caiu. Aqui ele já é chamado Satanás. E ele está perante o Senhor, o acusador. Ele está perante o Senhor, aqui no verso número 2. Jó, capítulo 2 e verso de número 1. Jó, capítulo 2, verso número 1. Vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, então essa assembleia de anjos, ela não aconteceu uma vez só. Nós estamos vendo aqui pela segunda vez acontecendo essa assembleia angelical. E indicam que os filhos de Deus, ou seja, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também de novo, outra vez, entre eles, Satanás, apresentar-se perante o Senhor. Ok? Satanás também vem e apresenta-se perante o Senhor. Então, em Jó, no verso 6, Satanás está perante o Senhor. Em capítulo 2, verso 1, Satanás está também perante o Senhor. Ok? Vem comigo para. Deixa eu ver. Livro do profeta Zacarias. Capítulo Zacarias. Um pouquinho. Livro de Zacarias. Um pouquinho. A posição aqui não me ajuda. E livro de Zacarias, capítulo 3. A posição aqui para conseguir gravar e mostrar os textos para vocês. Livro de Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Por que que ele tinha permissão de chegar lá com os anjos? Porque ele é anjo. Vamos acompanhar o raciocínio? Aí você tira suas conclusões, tá? Por que ele podia chegar com os anjos? Porque ele era anjo. Olhe bem. Zacarias, capítulo 3, verso 1. E ele mostrou-me um sumo sacerdote Josué. Ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, ok? O qual estava diante do anjo do Senhor. Presta atenção nesse detalhe. Presta atenção. Diante, diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita. Olha isso. Então mostrou o sumo sacerdote Josué. Isso não é o Josué de Moisés, não, viu? Mostrou-me o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, à sua direita. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda. Para quem não está entendendo aqui, Cristo ainda era um mistério escondido. Ele não havia sido revelado ainda. O primogênito de toda a criação, ok? Não havia sido revelado. O que que Zacarias está dizendo? Mas o Senhor disse a Satanás, o anjo do Senhor, ele é o Senhor. O anjo do Senhor, é Jesus. Falando assim, ixi, esses não é uma figura. Espera aí que eu tenho que parar um pouquinho aqui. Falar de uma pergunta. Não faça, estou gravando.
Oi. Oi. Ah, Snoop. Então, Satanás está diante do Filho do Pai, diante do Ancião de Dias e do Verbo, diante do anjo do Senhor e do próprio Senhor, ok? E Satanás estava à destra do sumo sacerdote, ok? E olha o que disse ao Senhor, a Satanás. O Senhor disse a Satanás. Jesus disse a Satanás: O Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Satanás está acusando o sumo sacerdote Josué, porque o sumo sacerdote chegou no céu diante do Senhor com as vestes sujas. Ó, olha o verso 3. Josué, vestido com as vestes sujas, estava diante do anjo, ok? Então, respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe essas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tem feito com que passe de ti toda iniquidade, e eu te vestirei de vestes finas. E também colocaram sobre a sua cabeça uma mitra linda. Olha aí, uma mitra linda. E vestiram de roupas novas, e ele, o anjo do Senhor, estavam em pé. Então, Satanás está diante do Senhor. Nesse texto também, Satanás está diante do Senhor. Então, Jó no capítulo 1, verso 6, ele está diante do Senhor, ok? Ele está diante do Senhor. E agora, aqui, tem Zacarias capítulo 3, verso, verso, não, verso 1. Satanás também está diante do Senhor, ok? Agora, vamos lá para Apocalipse, capítulo 15. 12, não, capítulo 12, Apocalipse capítulo 12. Para você ver que mesmo depois de caído, Satanás tem acesso diante do Senhor. Mesmo depois de caído, Satanás tem acesso diante do Senhor. Ó, pai, dormi do vôlei? Oi, linda. Aqui também do vôlei. Bom, parabéns, linda. Lindo, né? Você tá aqui. Ah, legal. Ela é linda, né? Minha segunda filha, a bênção, Gabi. Um capítulo 12 de Apocalipse. Vocês estão conseguindo ver aí? Tá ruim para segurar aqui. Vamos ver se eu consigo segurar aí sem deixar cair a estrutura aqui e conseguir mostrar para vocês, tá? Amém? Espera aí que eu já estou quase conseguindo aqui. Enquanto eu estou tentando arrumar aqui sem deixar cair o vídeo para dar glória. Brincadeira, gente. É que eu estou no sofrimento aqui, ainda não tenho a estrutura, a melhor estrutura para fazer isso. Eu estou improvisando aqui, tá? Capítulo 12, eu vou colocar um calço aqui. Tá? Capítulo 12, capítulo 12, no verso. Bom, peraí, agora vai dar certo. Peraí. Vem pra cá. Vamos começar, em vez de a gente pegar lá de cima, vamos começar pelo verso 9 aqui, que eu acho que vai ser mais. Acho que vai ser melhor. Olha o verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que estava com Eva, chamada o Diabo, Satanás, que engana todo mundo, que engana
o mundo todo, todo mundo, ele foi precipitado na terra. Só que ainda não aconteceu. Presta atenção. Apocalipse capítulo 12 verso 9 ainda não aconteceu. Ainda vai acontecer. E os seus anjos vão ser lançados junto com ele. Está difícil para comentar para você. E os seus anjos, olha lá, ó, foram lançados com ele. Ó, tá lá, ó. E o poder do seu Cristo, porque já o acusador das nossas mãos é derrubado, da qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Ok? Ao qual diante do nosso Deus. Então, Satanás está diante de Deus, acusava de dia e de noite. Está muito ruim para segurar aqui. Mas presta atenção. Lembra que Apocalipse, no capítulo 12, ainda vai acontecer. Porque João está escrevendo aqui porque ele foi arrebatado dos céus. E quando ele voltou do arrebatamento, ele disse: houve uma batalha no céu. E ele fala do passado, como quem já viu acontecer. Quer dizer que para nós já acontecer, não vai acontecer. E quando ele foi arrebatado no capítulo 4, e ele vai mostrar as coisas. Deus fala assim: eu vou mostrar dessas coisas que depois dessas vão acontecer. Ou seja, aí ele está falando do futuro. Então, atente-se. No verso 10 diz assim, ó, que o acusador que foi derrubado diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Então diz que diante de Deus, presta atenção, guarde bem isso, entenda, diante de Deus, ó, Jó capítulo 1 verso 6, diante do Senhor. Jó capítulo 2 também verso 1. Zacarias capítulo 3 verso 1, diante do Senhor. Apocalipse 12 verso 10 também diante do Senhor. Perceba, Satanás não está no inferno nem no céu, e nem está na terra. Ele está entre o céu e a terra, ok? Ele vai perante o Senhor nas regiões celestiais e perante para acusar. Ele vai lá para acusar. Então, ele vem caindo, mas ele ainda não está na terra. E a rebelião não começou no céu. A rebelião começou na terra. Satanás ainda não está na terra. Ele vem na terra. Ele rodeia a terra. Ele passeia por ela, mas ele ainda não está na terra. Ele não foi lançado na terra. Isso aqui, ó, entra no verso 9 de Apocalipse. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Satanás. Todo mundo. E foi precipitado na terra. Só que isso aqui não aconteceu. Ó, olha o versículo. Houve uma batalha no céu. Milhares de anjos batalhavam. Olha, Miguel batalhava, ele e seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhavam contra o dragão e seus anjos. Ok? Olha o verso 11. Olha o verso 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Quem são eles? Os nossos irmãos, a quem Satanás acusava, ok? E não e não amaram as suas vidas até a morte, ou seja, eles conseguiram vencer. Por isso, alegrai-vos, ó céus. Por que alegrai-vos, ó céus? E vós que neles habitais, porque agora Satanás foi lançado para a terra. Olha só, alegrem-se. Olha lá. Vós que habita os céus.
porque Satanás não está mais aí. Olha o texto. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Então, presta atenção. Alegrai-vos, sabendo que eles não estão mais lá. E ó, ai dos que habitam na terra. Os que habitam na terra e no mar, porque Satanás desceu lá, vai, tem pouco tempo para poder aplicar a grande destruição. Ele está no verso 11, está no verso 12, ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. E a rebelião, ela não começou no céu, ela começou na terra. Quem está conseguindo acompanhar? Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Vamos lá, então. Isaías, verso 12. Isaías, verso 12. Isso, Isaías 14, 12. Como caísse desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosses cortado por terra tudo que debilitava as nações. Tem gente que diz que o nome Lúcifer não tem na Bíblia. Ó, como caísse desde o céu, ó Lúcifer. Então, observa. Como caísse desde o céu, ó Lúcifer. Esse nome Lúcifer, ele vem da Vulgata Latina. Lúcifer vem de Vênus, quer dizer, estrela da manhã. Você acorda bem cedo e olha para o céu, então uma estrela que insiste em brilhar perto do Sol, aquela lá é Vênus, e ela está refletindo a luz do Sol. Assim era o anjo. Ele não tinha luz própria, ele achou que tinha. Quando ele, quando ele se rebelou, a luz se retirou dele e ele se tornou em anjo das trevas, ok? Tem muita gente refletindo a luz de Cristo, achando que essa luz é dele. Daqui a pouco a luz se retira e aí você vai ver o que sobra. Quer dizer, assim foi o anjo. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, né? Tu que debilitava as nações, tu caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosses cortado por terra, tu que debilitava as nações. Essas nações que eu estou falando são angelicais, ok? Esse cortado por terra é para um lugar chamado o Vale do Éden. Outro dia, outro momento, nós falamos sobre isso. Só para te informar, para você ter informação. Existe um lugar que eles foram lançados por terra que se chama o Vale do Éden. O número original, o nome original desse anjo se chama Reuel Bexará, o filho da luz. Ok? É o nome original do anjo, ao qual nós chamamos Lúcifer. É o nome hebraico, Reuel Bexará. Verso número 13. Vou te provar que a rebelião não começou no céu, ela começou na terra. Ok? Porque, porque como diz, caíste do céu, nós deduzimos apressuradamente que o anjo teria caído do céu e a rebelião foi lá. Presta atenção. Você caiu da bicicleta e não morava nela. Você caiu da árvore e não morava na árvore. Então, entenda o que eu tô querendo te dizer. Como caíste do céu, não quer dizer que ele estava lá no momento da rebelião, que pode ter subido, que é o que aconteceu. Rei Léo, Beixará, é o nome do anjo. Rei Léo, Beixará. Ok? Olha o verso 13 aqui. E tu dizias no teu coração, Isaías 14, 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Ele dizia no coração.
Eu subirei ao céu. Se a rebelião tivesse começado no céu, ele não precisaria dizer, eu subirei ao céu. Pegou? Ah, não. Pega essa daí. Ninguém precisa subir no lugar onde você não está. A rebelião, ela não começou no céu. Ela começou aqui, na terra. Ele estava na terra. Olha o que ele diz. Eu subirei ao céu. Eu subirei ao céu. Então, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Então, se ele estivesse no céu, ele não precisaria dizer, eu subirei ao céu. Quem sobe está embaixo. É um raciocínio lógico. Quem precisa subir está embaixo. Ok? Acima das estrelas de Deus, essas estrelas de Deus, ele está falando dos serafins. Acompanha comigo que eu vou mostrar para você. Espera aí. Isaías capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6, verso 2. Vamos lá. Isaías capítulo 6, verso de número 2. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com luz cobriam seus rostos. Com luz cobriu. Os serafins estavam acima dele. Peraí. Serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas e com duas cobriam seus rostos. Perfeito. Quando ele estava falando subirei acima das estrelas de Deus, ele estava falando dos serafins. A palavra serafim vem do hebraico saraf, que quer dizer que arde em chamas. Os serafins estão acima de Deus. A única coisa que você vai ler que estão acima de Deus são esses seres de fogo. Esses seres de fogo, serafins, ok? As únicas coisas que estão acima de Deus, eu subirei acima das estrelas de Deus. As nossas estrelas estão acima da nossa cabeça. Os serafins estão acima de Deus. Então, quem olha de longe, vê uma estrelinha brilhando, né? Eu subirei acima das estrelas de Deus. E ali exaltarei o meu trono. Presta atenção. Essa não é a primeira vez que anjos são chamados de estrelas. Essa não é. Essa não é a primeira vez que anjos são chamados de estrelas. Tá pegando? Não é a primeira vez. Nós podemos até ver outros textos onde os anjos são chamados de estrelas. Vamos abrir um parênteses aí só para reforçar isso daqui. Eu sei como é que é o coração de vocês, isso pode causar dúvida. Ó, entenda, ele desejava, por justamente não estar, era objeto de desejo para ele, estar acima dos anjos. Observe que Satanás ele não queria ser como Deus. Satanás ele queria ser maior do que Deus, porque ele queria ir além, ele queria subir acima do trono de Deus. Vamos lá. Não é a primeira vez que os anjos são chamados de estrelas, ok? Espera aí, vou abrir um parênteses agora aqui. Vamos lá, o verso número. Vamos sair aqui. Deixa eu pegar aqui. Jó, 38. Jó, 38. Vamos arrumar aqui.
Jó capítulo 38. Ok, verso 4. Eu não sei se eu leio na tela do computador, não sei se eu leio aqui para baixo. Tem hora que eu me pego lendo aqui, tem hora que eu me pego lendo lá. Olha, vou falar uma coisa para você. Nunca deixe a religião que está dentro de você te fazer perguntas. Religião gosta de repetição. Então, tem coisa que a gente repete, repete e vira verdade, tá? Vamos ler. E aí faça a pergunta e o Espírito vai conseguir te responder. Mas toda pergunta, ela é saudável. Só não deixa a religião fazer isso por você, ok? Vamos lá? Jó 38, verso 4. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Fazendo saber que tens inteligência? Quem lhe pôs as medidas? Se é que o sabes. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? E quem acrescentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva são anjos. Estrela da alvas aqui, estrelas da alva são anjos. Então aqui os anjos são chamados de estrelas, ok? Aqui os anjos são chamados de estrelas, estrelas da alva. Saber me fazer se tens inteligência. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Quem pôs sobre elas medidas? Medidas pré-determinadas. Alguém foi medir para saber se estavam realmente nas medidas ordenadas. Sobre o que estão fundadas? A Terra no resultado de um acidente cósmico. Tudo foi pensado, projetado, planejado. Quem sentou sua pedra de esquina? A Terra tem uma pedra fundamental e fica na esquina. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, essas estrelas da alva são anjos. E se você não aceitar que essas estrelas são anjos, você não poderá mais declarar que um terço dos anjos caíram com Satanás. Porque o único texto na Bíblia que que nos propõe em termos de porcentagem quantos anjos caíram, em termos de porcentagem, quantos anjos caíram, esse texto não chama os anjos de anjos, chama os anjos de estrelas. Abra comigo aqui, ó. Apocalipse capítulo 12 verso 4. Opa. Apocalipse 12 4. E a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu. Aqui está falando da quantidade de anjos que Satanás arrastou com ele. Dragão, a sua cauda arrastou consigo terça parte das estrelas do céu. Então, aqui os anjos também estão sendo chamados de estrelas. Ok? Ok? Tudo tranquilo? Oh, meu Deus. Estou sentindo até a presença de Deus aqui. Olha, realmente, se você consegue compreender esses mistérios, a certeza é que há em você o Espírito de Deus, porque os anjos são chamados de estrelas. Então, Isaías, no capítulo 6, em verso número 1, Isaías 6:2, quer ver? Não é a primeira vez que os anjos são chamados de estrelas.
aqueles serafins que estão acima de Deus, aqueles serafins. Então, Lúcifer vai chamar eles de estrelas, né? Verso 13, Isaías 14, verso 13. Tudo dizia no coração, eu subiria ao céu. Ele não estava no céu, ele subiu ao céu. Acima das estrelas de Deus, os serafins, exaltarei o meu trono. Então, ou seja, ele nunca disse que ele ia tomar o trono de Deus, ele disse que ia tomar o trono, ele ia colocar o trono dele acima de Deus. Peraí, deixa eu ver. Presta atenção. Lúcifer nunca disse que iria tomar o trono de Deus. Ele nunca disse isso. Anote isso. Lúcifer nunca disse que iria tomar o trono de Deus. Olha o que que ele diz. Eu vou exaltar o meu trono. Tranquilo? Se ele tivesse dito que iria tomar o trono de Deus, ele não seria tão soberbo. Se ele tivesse dito que iria tomar, se ele dissesse que iria tomar o trono de Deus, ele não seria tão soberbo. Por que ele não seria tão soberbo? Porque ele estaria admitindo que Deus é o mais alto que você pode chegar, que Deus é o maior que tem. Mas não foi isso que ele disse, não. Ele disse meu trono, ok? Eu vou exaltar o meu trono. Ele está querendo exaltar o trono dele. Quando eu quero ser igual ao meu líder, igual ao meu pai, isso não é rebelião. Isso é discipulado, ok? Rebelião é quando eu tento estabelecer um governo paralelo. É quando eu tento colocar num lugar que já tem um trono. Lúcifer foi tão prepotente que ele achou, acreditou que se ele tivesse um trono, ele poderia superar a Deus. Então, preste atenção. Querer ser igual ao meu pai, querer ser igual ao meu líder, isso é discipulado. Discípulo quer ser igualzinho ao líder. Discípulo quer ser igualzinho ao pai, ok? Discipulador. Rebelião é estabelecer um governo paralelo. É restabelecer um novo governo onde já tem governo. Toda vez que você tenta estabelecer um governo paralelo, isso não é rebelião, isso é rebelião. Ou seja, ter dois governos. Então, o que que Lúcifer disse? Eu vou exaltar o meu trono, eu vou engrandecer o meu trono, eu vou engrandecer o meu, ao ponto que eu vou me assentar no monte da congregação, do lado do norte, ou seja, o norte sempre vai apontar para o alto na Bíblia. Deus habita no mais alto de todos dos pontos, que é o norte. Ó, a palavra sempre se renova, ainda que muitas pessoas não acreditem. A, a palavra de Deus também se renova, não é só misericórdia, não. Ok? Claro, isso tudo com a influência do Espírito Santo. Ok? Vamos lá. Tomara que você esteja conseguindo pegar isso aí. Exaltarei meu trono sobre o monte da congregação. Essa é a montanha de Deus. É a montanha onde Deus vive. É a montanha onde Deus reina. É a montanha onde Deus se assenta. Um monte da congregação. Um monte da assembleia. Um monte de Deus. Ok? Deus é El Shaddai. Deus é o Deus da montanha. Eu me assentarei para os lados do norte. Subirei acima. Ou seja, está abaixo das mais altas nuvens. Presta atenção. Contudo, serás levado ao mais profundo do abismo. Entende? Então, esse processo dele chegar até o inferno é um processo em que ele vai caindo, 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 caindo. De onde ele cai? Lá da presença de Deus, lá da presença de Deus,
por entre as pernas, entre as pedras afogueadas, né? De lá ele vem, Deus vai lançar ele para o Vale do Éden, ele vem caindo das regiões celestiais e do segundo céu, claro, para a terra, ele vai cair na terra no meio dos 7 anos, que é a última semana de Daniel. No meio dos 7 anos, quando for quebrada a aliança, quebrado o pacto, ele vai ser lançado. Então, no meio dos 7 anos, ele vai ser lançado. Então, 1260 dias, 3 anos e meio, quebra-se o pacto, ele é lançado. Os judeus vão denunciar, vão dizer, esse daí não é o Cristo. E, observe, quando ele cai na terra, ele vai ficar 3 anos e meio. E depois disso, ele vai ser lançado no inferno. Olha só, presença de Deus, regiões celestiais, terra e inferno. E ele vai ficar no inferno por 1000 anos. Ele ainda não está, ele vai para lá. Ele vai dar sua força às nações, enfim, vai haver uma guerra de Gog e Magog. Depois, e só depois da batalha de Gog e Magog, depois dessa batalha, é que um novo céu e uma nova terra serão estabelecidos. Eu sei que foi um pouquinho de coisa, demorou um pouquinho, mas é a intenção de que vocês enriqueçam aí o conhecimento de vocês. É por isso justamente que ele vai cair nessa terra irado, né? Porque sabe que resta pouco tempo para ele, ok? Tô cansado, são altas horas da noite, aqui onde eu tô, mas eu me esforcei aqui porque a palavra diz que é pelo esforço, né? Tratar um pouquinho aqui de conhecimento, trazer o pouco que eu tenho para ver de vocês. Então, um abraço e até a próxima.